Eu só estou aqui para fazer um apelo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. A gente está sendo bombardeado por uma série de notícias falando de cortes na educação, no ensino superior, nas instituições de pesquisa, e isso é muito grave. E é mais grave ainda se você for ver o que está por trás desses cortes. Porque o governo está fazendo isso como uma mensagem a certo setor da sociedade que muitas vezes não é nem brasileira, que são esses grandes mega investidores internacionais que vêm aqui no Brasil e nos outros países fazer a pura especulação, colocar seu dinheiro aqui, um dinheiro X, para no outro dia tentar tirar um X mais Y sem fazer nada, só colocando o dinheiro aqui. E o Brasil já há muito tempo vem sendo chantageado por esses agentes do mercado financeiro, brasileiros e internacionais, porque supostamente a gente não teria capacidade de pagar nossas dívidas. Né? E por isso, inclusive, também está sendo tramitada essa questão da reforma da Previdência e já foi feito o congelamento dos investimentos em saúde, educação e uma série de outras coisas pelo governo anterior. Essas medidas que estão sendo feitas agora, o próprio ministro da Educação admitiu recentemente no Congresso Nacional, dizendo que só vai voltar a ter dinheiro o dia que aprovar a reforma da Previdência. Por quê? Eles querem mostrar que estão congelando o orçamento para poder segurar dinheiro para pagar a tal da dívida pública, que é talvez um dos principais mecanismos de especulação financeira que tem aqui no nosso país. E isso tudo está muito ligado. Né? Os trabalhadores estão muito preocupados porque podem perder sua aposentadoria por conta dessa reforma da Previdência. Nós, que somos pesquisadores, estudantes, também estamos aí com nossa situação completamente incerta. Tem colegas que estão aí desesperados porque estavam com bolsa certa de pesquisa agora para poder desenvolver seus doutorados, seus mestrados, seus pós-doutorados, suas partes de doutorado no exterior, fazendo contribuição e colaboração científica, inclusive com outros países, e agora está tudo incerto e em muitos lugares, inclusive, essas bolsas foram recolhidas. Ou seja, elas não vão ser implementadas, as pessoas que às vezes até mudaram de cidade, não sabem o que vão fazer da vida, porque isso foi congelado. E eu queria deixar esse apelo porque isso diz respeito a todo mundo. Esse governo que está aí, ele escolheu um lado. E o lado que ele escolheu não é o lado da população brasileira, não é o lado dos mais pobres, não é o lado, inclusive, daqueles que votaram neles com a esperança de que alguma coisa fosse mudar e fosse ser feita de bom para a vida das pessoas que mais precisam dos serviços públicos e do Estado nesse país. Infelizmente, a realidade é essa. Eles escolheram os grandes investidores, o capitalismo financeiro, escolheram pessoas que a gente nem conhece, que nem precisam dos serviços públicos e que usam o Estado e abusam só para poder fazer render o seu dinheiro sem fazer porcaria nenhuma, só ganhando na mamata mesmo. E isso a gente não pode admitir. Ver pessoas perdendo suas bolsas de estudo, ver instituições com hospitais que provavelmente vão paralisar. Você pega, por exemplo, o corte de verbas que teve agora, recente, nas universidades federais, vai afetar 100% do hospital da Universidade Federal do Piauí. Vai afetar 62% do hospital universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Né? E fora outros, hospitais no Rio de Janeiro, aqui mesmo no estado de São Paulo, os fundos de investimento na educação, a coordenação de amparo à pesquisa, que oferece bolsas para o Brasil inteiro. E a gente não está falando aqui de bolsas de milhares e milhares de reais, não. São pessoas que já são formadas, muitas vezes já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, e que poderiam estar talvez no mercado enchendo os bolsos de dinheiro, mas não, estão ali porque acreditam em fazer pesquisa, acreditam em desenvolver o conhecimento científico praticamente por amor, muitas vezes sem condição até de pagar todas as suas contas, de fazer um pé de meia, de fazer alguma coisa melhor, mas porque acredita e quer fazer aquilo e a gente quer continuar fazendo. Mas para isso a gente precisa do apoio, da solidariedade de todos, porque não é justo que cheguemos no momento em que esse governo, que tomou esse lado, nos coloque ainda uns contra os outros. Que coloque os trabalhadores contra os pesquisadores e estudantes de pós-graduação, dizendo assim, olha, se não tiver reforma da Previdência, não vai ter bolsa. Ou seja, nós, pesquisadores, temos que ficar a favor da reforma da Previdência? Ou os trabalhadores têm que ficar a favor de que não tenha pesquisa no país? Isso é um absurdo. Isso não pode ficar dessa forma. E por isso agora, no dia 15, nós vamos ter uma série de manifestações. Vamos para a rua fazer aulas públicas, mostrar todo o conhecimento que está sendo produzido nas universidades. Nós vamos fazer um verdadeiro levante dos livros. E esse governo sabe que quem costuma carregar livro não gosta dele. Haja visto a campanha que teve no ano passado para ir votar nas eleições com livros embaixo do braço,
contra o obscurantismo que estava se anunciando no pleito eleitoral. E esse convite agora a gente faz para todo mundo, porque você que está aí correndo o risco de perder sua aposentadoria também não pode sobreviver, também não pode viver num país que não tem investimento em educação. Um país sem investimento em educação é um país sem futuro. Um país que não investe em ciência nunca vai ser um país independente, nunca vai ser um país que vai ser soberano. E isso é um absurdo, nós não podemos permitir que isso continue dessa forma, nós precisamos estar todo mundo unido agora. E esse é o apelo, esse é o convite. Se você pode estar na rua no dia 15, junto de toda a comunidade universitária que vai estar se manifestando, vamos junto. Nós, estudantes, vocês que são colegas, pesquisadores, estudantes universitários, pós-graduandos, precisamos estar também nas manifestações pela reforma da Previdência. Afinal, um dia nós também vamos estar com a nossa carteira assinada, se tudo der certo, e queremos também ter o direito de nos aposentar. E fora isso, nós queremos que as pessoas que já estão trabalhando tenham também o seu direito de se aposentar garantido, que já contribuíram por anos com o INSS e agora vão ter seus direitos cortados, vão ter seus salários de aposentadoria transformados em salários de fome. Isso não pode acontecer. E é por isso que o apelo é: nós precisamos unir as nossas lutas, nós precisamos desmascarar essas atitudes desse governo que tem sim um interesse e tomou sim um lado. E esse lado não é o nosso lado, esse lado não é o lado que vai construir um país melhor daqui 4 anos, vai construir um país destruído daqui 6 meses se a gente continuar nessa situação que a gente está. É um apelo e é uma coisa para a gente refletir, porque tem muita coisa por trás dessas atitudes, dessas medidas que estão sendo tomadas, mas nenhuma delas é boa para a gente. Então, gente, vamos todo mundo junto, vamos nos unir, vamos lutar e vamos nos posicionar. Não tem problema se você votou no Bolsonaro, não tem problema se você não acredita no PT ou em quem quer que seja, mas a gente precisa todo mundo acreditar num país. E para acreditar num país a gente precisa de dignidade para as pessoas que já trabalharam, já fizeram muito pela nossa sociedade, e a gente precisa sim de educação, a gente precisa sim de pesquisa, a gente precisa investir no nosso futuro. O país que corta da educação é um país que não merece respeito. E isso a gente não vai admitir, porque o nosso país merece sim respeito e a nossa população merece seus direitos garantidos.